Leitura do livro de Atos, capítulo 10. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo disse: As tuas obras e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, que descia um vaso como se fosse um grande lenço atado pelos quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, e não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa e por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. E então, chamando-os para dentro, o recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato, chegando a Cesareia, o Cornélio os estava esperando, e tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou o homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito que um varão judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9, e eis que diante de mim
se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, por quem tem por sobrenome Pedro, e este está na casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo de João, que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. E a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus antes ordenara, e a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E mandou pregar ao povo e testificar que ele é que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que os dons do Espírito Santo se derramassem também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Atos capítulo 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entrastes em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a falar-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos numa visão, e via um vaso como um grande lenço que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. E eu vi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chamas tu comum ao que Deus purificou? E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto na casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele varão, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera: Envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, ao qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do que foi dito do Senhor quando disse:
João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas palavras, apraziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus o arrependimento para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu-a para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E aos discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E os que com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos, por mão de Barnabé e de Saulo. Atos capítulo 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo isso que agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, encerrou-o na prisão, entregando-o a 4 quarteirões de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, na mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. Ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia. E não sabia o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar.
E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Mas disseram: estás fora de si. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e os de Sidom, mas este, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto ao seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestido Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos.